Olá a todos que estão entrando, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao perfil oficial, né, do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade. Eu sou parte da equipe de profissional de saúde da clínica, me chamo Larissa Mendes e sou psicóloga. Hoje estarei aqui com Gabriela. Olá para todo mundo que está assinando. E já vou convidá-la. Gabriela Bacelar é uma grande dupla de trabalho, né? Eu e Gabi, a gente atua juntas na assistência multiprofissional, em conjunto com o restante da equipe, que é composta por diversas especialidades, e condução, pesquisa, enfim, assistência dos pacientes nesse ramo. Vou só convidar a Gabi aqui, a gente bater esse papo hoje e responder algumas perguntas de vocês sobre essa temática. Boa noite, Gabi. Olá! Boa noite a todos. Oi, Lari, minha duplinha de atendimento. Grande duplinha, né, Gabi? Exatamente. Boa A noite a gente vai todos, gente. conversar um pouquinho hoje, né, Gabi? Exato, falar um pouquinho sobre fadiga, né? Cansaço, principalmente após a Desânimo. cirurgia. Exatamente. E é isso, estamos aqui para tirar dúvidas. Esse tema, a gente pode falar um pouquinho como é que surgiu esse tema, né? Isso. Eu e Gabi, a gente se chama assim, né, Gabi e Lari. A gente troca muito, né, sobre as melhores estratégias de oferecer assistência ao paciente, quais são os maiores desafios, o que a prática nutricional tem a me ensinar. Eu sempre tiro uma dúvida com ela, Gabi, tal coisa funciona como? Isso se processa? Aí ela me explica, olha, isso tem uma função fisiológica, isso tem uma razão de ser, e isso agrega muito na minha clínica psicológica, né? E a gente faz sempre essa troca e a partir disso a gente começou a perceber essa queixa recorrente em muitos dos nossos pacientes relacionada a algo uma fadiga, né? De um mal-estar extenuante, assim, né, Gabi? Exatamente. Lari estava falando justamente dos pacientes de pós-operatório, naqueles meses iniciais após a cirurgia, né, Lari? Foi a maior dúvida. Sim, Que às sim. vezes vão com queixas para a consulta com a psicologia, achando que é algum problema psicológico, né? Digamos assim. E muitas vezes é fisiológico, é alguma deficiência nutricional, né? Então, assim, Isso. só para deixar claro, lá na clínica, na verdade é um protocolo, é diretriz. A partir do segundo dia de cirurgia, a gente já começa a suplementar algumas vitaminas e minerais e também a proteína, tá? E não é à toa. A gente, hoje, o que mais se realiza é o sleeve e o bypass com uma técnica restritiva que reduz só o tamanho do estômago, só vírgula, né? E a outra que mexe no tamanho e mexe também na área de absorção nutricional, na área de absorção de vitaminas e E minerais. nutrientes. Nutrientes de maneira geral, né? Então, assim, após a cirurgia, se torna muito importante usar essas vitaminas para prevenir uma possível desnutrição, né, de micronutrientes. A gente previne com essa suplementação, mas isso não quer dizer que não ocorra. Tá? Por exemplo, mulheres no período fértil têm uma menstruação mais intensa ou às vezes tem um ciclo alterado que menstrua mais de uma vez no mês, isso vai interferir na reserva de ferro. Então, é uma das causas que pode estar resultando nesse desânimo, nesse cansaço, essa fadiga. E a gente vai saber acompanhando, fazendo exames, quando o paciente retorna para a consulta, né? Não é muitas vezes a gente a gente suplementa, recomenda o uso de 60 dias e volta daqui a 6 meses, não resolveu, porque também não fez o acompanhamento de forma adequada, né? Então, assim, eu citei o ferro, mas são N vitaminas e minerais que vão interferir para essa fadiga, para esse cansaço. E os sintomas são muito parecidos. A gente descarta alguns, outros, a depender do que o paciente relata,
do que a pessoa relata, mas os exames são decisivos, né? Então precisa Isso. estar fazendo esse acompanhamento. A gente observa, assim, com muita clareza. E aí eu arrisco a dizer que não é uma constatação só da psicologia e da nutrição, mas que aqueles pacientes que têm um acompanhamento, não só nesse pós-operatório imediato, mas dentro do protocolo mínimo de 6 meses, esses pacientes têm um impacto significativamente menor, né, dos efeitos da cirurgia bariátrica, os efeitos não desejados, vamos dizer. E até em relação a diversos problemas, que entra também a fadiga e o desânimo, mas entram também a própria questão, que é o temor, que é o reganho de peso, o deslocamento das compulsões, né, que aparece muito. A gente vai tratar aqui de uma maneira bem generalista, a gente não vai citar o nome de nenhum paciente, mas diversos pacientes nossos são comuns. E eu escuto com bastante frequência, Gabi, o texto do paciente aparece para mim assim: ó, Larissa, eu não sei o que acontece. Minha família vem pontuando que de repente eu posso estar com depressão porque meu corpo só pede cama. Eu não tenho vontade de fazer nada. Mas isso para mim é muito estranho, gera uma contradição muito grande, porque eu me sinto feliz, eu me sinto saciada, vamos dizer assim, Bem com a perda de satisfeita. peso, Isso, estou muito bem, e estou todos feliz. os efeitos do autoconceito, a autoestima, né, como se chama Exatamente. popularmente, mas o meu corpo parece que não está tão alinhado. O que é isso? Né? E se formula essa pergunta: o que está acontecendo comigo? Estou deprimida? Então, um dos pontos que aparece como interseção entre a fadiga e esse pós-operatório é uma sensação de depressão. Como que a gente pode, de repente, diferenciar, Gabi, para esses pacientes? O que é da ordem da fadiga, o que é esperado, o que não é esperado? Lari, uma anemia, a pessoa ela vai estar fadigada. E muitas vezes não é nem Hum, recomendado fazer atividade física porque ela não tem oxigenação de maneira adequada. Ela vai fazer é. exercício físico, procura o ar e não consegue. Está sonolento o tempo todo. Acorda, mas na mesma hora ainda está com aquela sensação de que não dormiu a noite toda, não teve um sono regenerador. Então, a gente só vai saber as deficiências acompanhando. Não só em consulta, como eu falei, os sintomas são muito parecidos, Lari. Às vezes a deficiência de B12, de ferro, de zinco e proteica. Os pacientes deixam muito de usar proteína após a cirurgia e é extremamente necessária. E isso vai causar essa fadiga, esse cansaço. O que acontece? A gente espera, a gente sabe que a cirurgia vai ocasionar perda de gordura, mas também de tecido muscular. Uma forma da gente prevenir isso é com o uso do suplemento proteico, Então, a certo? perda de massa magra, de alguma forma, é esperada, não é uma patologia, né? Exatamente. Só que tem o máximo que eu vou esperar, certo? Então, quando ultrapassa, por exemplo, 20%, já é algo preocupante, certo? Às vezes, nos exames não aparecem, mas os pacientes já estão com esses sintomas, essa fraqueza, esse cansaço, queda de cabelo, entendeu? Uhum. Então, conversando, fazendo o exame que a gente vai tentar diferenciar o que é que está causando isso, certo? Mas, assim, voltando para a proteína, a gente sabe que vai ter essa perda de tecido muscular. O que a gente vai fazer para prevenir isso é usar a proteína, o suplemento proteico. E de preferência o whey protein, porque é o que tem o melhor perfil. Na verdade, não tem um outro suplemento que substitua de maneira adequada o perfil que o whey protein tem. Entendeu? A gente tenta, às vezes é um vegetariano, um vegano, a gente usa uma proteína vegetal, mas o objetivo principal é prevenir a perda de tecido muscular, para também minimizar esses sintomas, né? A Esse fadiga, o sintoma. cansaço. Mas assim, ferro também pode causar, às vezes zinco, entendeu? Então, Entendi, muitas entendi. vezes, uma das perguntas que fizeram foi até sobre a queda de cabelo, né? É, isso. Pro corpo da gente, tô tentando falar o mais simples para que todo mundo entenda.
para o corpo da gente, cabelo não é algo muito importante. Então, a primeira coisa é dar sinal de que alguma coisa não está bem, entendeu? E é a última coisa que eu vou conseguir também resolver. Vai levar tempo. Então, o corpo ele vai priorizar o cérebro, vai priorizar o fígado, vai priorizar o coração, para Interessante. depois ele pensar no cabelo, na unha. Só É uma que medida quando protetiva, então, de alguma forma. exatamente. Mas se eu tenho Interessante. deficiência, por exemplo, é uma das primeiras coisas a cabelo pode estar relacionado com várias deficiências nutricionais. Há também a deficiência de micronutrientes e de proteína, tá? Às vezes a restrição calórica também, a restrição calórica intensa pode interferir e se estiver tudo ok, pode ser mudança hormonal também. Aí a gente vai tentar fazer com que esse fio nasça mais forte, mas tudo, Lari, é o acompanhamento. Eu estava lendo uma matéria hoje cedo de uma pessoa, dessas matérias de Globo, uma pessoa que fez cirurgia, se eu não me engano, foi em 2003. Ele fez o acompanhamento inicial, só que de 2003 a 2006, de 2004 a 2006, ele abandonou, certo? E aí ia para o trabalho, fadigado, cansado, não estava fazendo uso de suplementos, certo? E aí quando, por acaso, ele lembrou da cirurgia, né? Por acaso, e aí retornou para o serviço que ele fazia o acompanhamento e viu Referente. várias deficiências nutricionais que restabelecendo melhorou toda essa fadiga, entendeu? Então, assim, Entendi. sempre a gente fala que a cirurgia é para sempre. Eu vi aqui, alguém falou que fez a cirurgia há 2 anos e tem 7 meses que não usa vitaminas, tá? Então, assim, eu recomendo você voltar a fazer exames para ver como estão as coisas, suplementar se tiver alguma coisa baixa. Por exemplo, eu estou com zinco baixo, eu vou repor o zinco, tá? Mas, para sempre, eventualmente, você vai precisar usar um polivitamínico para prevenir, que é o que a gente faz nos primeiros 6 meses que tem aquela restrição severa alimentar, entendeu? Então, assim, é bom você voltar a fazer exames, ver como estão as coisas para, a partir daí, tomar uma conduta, né? Uma iniciativa. Tem uma pergunta aqui que é um pouco sobre a pandemia. As pessoas estão bastante preocupadas, né, com essa questão da pandemia. Alguma alteração psicossomática, e não psicossomática, não só de somatização, mas global desse corpo, que envolva aí a emoção, vai acontecer nesse momento de pandemia, de distanciamento social, Não tem como, né? independente se a pessoa está efetivamente contaminada pelo Covid ou sente-se ameaçada de uma maneira coletiva. Eu estou falando isso, Gabi, porque o comer, ele tem uma função, e a gente sabe, isso é muito importante antes do que eu vou falar, sabe que a obesidade é uma doença multifatorial, então a Exato. gente não vai atribuir essa condição apenas a um comer exagerado, mas algo de uma intensidade na relação com a comida aparece algumas vezes em alguns pacientes que têm dificuldades com o peso. E a gente sabe que o comer é algo que é inaugurado na nossa vida muito precocemente, né? Lá nos nossos primeiros cuidadores. E na sensação de ameaça que a gente está vivendo da pandemia, o que a gente observa na clínica é que as pessoas estão muito regredidas, então, muito agressivas, muito paralisadas, e aí aparece o desânimo também, né? Exatamente. Desamparadas e não sabem muito bem como regular essas emoções, porque a gente nunca viveu isso, é inédito para todo mundo. Então, de alguma É forma, difícil, né? parece que as pessoas recorrem à comida para poder regular de alguma maneira essas emoções. Ter prazer, Ou né? ter prazer. Isso, isso. E acho que é interessante a gente ser uma dupla, porque a gente sempre tem metas muito razoáveis, vamos chamar assim, para os nossos É, pacientes. Acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? não Das somos metas tão dos pacientes. exigentes. Isso. Porque como é que aparece essa meta para desse paciente, às vezes tão alta, tão inatingível, que isso se torna algo inalcançável. O paciente, olha, já que eu não vou alcançar,
vou comer isso aqui mesmo, Tipo né? assim, Vou, exatamente. vou jogar pra cima. Uai! E aí joga Eu pra aqui. cima. E aí é interessante isso, que os próprios pacientes me trazem esse retorno interessante da nutricionista. Fala, olha, minha nutricionista falou assim, alguém certa vez falou assim, eu fiquei muito feliz porque ela não mexeu com o meu café. Era uma pessoa do interior, né? E ela falou assim, me conta aí um pouco do que você gosta, né? De alguma forma a Gabi perguntou, não vamos mexer com isso. Vamos trabalhar com o que é possível de alguma forma. E aí Gabi fez essa proposta e a pessoa se sentiu muito acolhida, muito realmente engajada no projeto realmente de tratamento, porque ela viu uma possibilidade aí e ficou mais animada, vamos dizer, né? Exato. Então, É porque reforça assim, isso que você fala de como a gente trata no 1 a 1, não é isso? tá É o difícil aqui, é o suporte. suporte que está caindo. É, Mas o que acontece, Lari, a gente já está num momento tão difícil, tão estressante, e como você falou, comer é algo que vai dar prazer, certo? Então eu tento muitas vezes traçar metas possíveis. Eu sempre pergunto, o que é que você consegue mudar hoje? A gente não precisa mudar tudo, a gente pode ir aos poucos mudando e avançando, entendeu? Para que não piore esse quadro de ansiedade da pessoa, né? Então, assim, se eu vejo, muitos falam do pão, né? Como é cultural nosso. Então, isso. a gente não adianta dizer, ó, você não vai mais comer pão, porque não vai resolver o problema dele, só vai piorar, porque ele vai ficar mais ansioso. Aí eu não posso comer o pão de forma alguma e vou comer o pão, como você falou, e acabou ali. Ele não vai seguir mais, ele não vai levar adiante, né? Então, eu tento, de certa Oi, forma, Alex. Dando um oi pra gente. oi. Eu tento, de certa forma, atender o que é possível para não piorar esse quadro de ansiedade. Aproveitando o gancho, tinha uma das perguntas que fizeram também, falando qual alimento importante para prevenir fadiga e cansaço, né? Hum, Só que quando a gente entende o que está causando esse cansaço e a fadiga, se torna mais fácil a gente aderir a uma estratégia. Então, não é só o alimento. O que está causando? Certo? A gente falou de vitaminas e minerais após a cirurgia, mas pensando de maneira geral, para o paciente que não é cirúrgico, por exemplo, Lari, eu contei 3 coisas. Às vezes a gente faz uma dieta altamente restrita, consome menos calorias e isso vai fadigar, vai deixar a pessoa mais cansada e até mais estressada também. sim. E isso é uma das coisas que pode estar interferindo. Outra coisa, com esse estresse, essa novidade que a gente está vivendo é altamente estressante. A gente não sabe o que esperar do futuro, muitas vezes. O medo do próprio vírus, né? E aí, como você falou, a gente busca o prazer com a alimentação, certo? E a gente vai para os alimentos que têm mais calorias, os alimentos que têm mais açúcar, os alimentos que têm mais gordura. E esses alimentos, tendencialmente, eles não vão ter tantas vitaminas e minerais que são fundamentais, metabolicamente falando. Então, se eu tenho minha rotina habituada a esse tipo de alimento, provavelmente eu vou ter alguma deficiência nutricional, tá entendendo? Vai estar faltando algum nutriente, certo? E outro, quando eu consumo muito carboidrato, eu dou muito substrato para bactérias ruins que colonizam o intestino. Então, quando eu pergunto também como é que está o intestino na consulta, é justamente para tentar entender um pouco. O intestino fala muito da nossa saúde. Então, eu como muito carboidrato simples, eu dou substrato para bactérias ruins, elas crescem absurdamente de forma descontrolada, que não é interessante no intestino, e geram também substâncias pró-inflamatórias. Então, é uma cadeia, né? Eu como mais, fico mais inflamado, vou comer mais doce. Então, não é qual alimento qual o melhor alimento para fadiga, para cansaço, é o clichê, né? Se eu respondesse sem explicar, mas assim, tem uma alimentação variada e colorida. Frutas, vegetais, eu preciso do zinco, eu preciso do cálcio, eu preciso do ferro, eu preciso da vitamina A. Vitamina C, extremamente importante. Então, vão estar
nesses alimentos, entendeu? Então, assim, voltando para o que você tinha perguntado, quando eu mudo a gente não vai diminuir, não vou tirar seu pão, mas se eu tornar ele mais nutritivo, de repente se eu coloco uma cenoura, se eu coloco um alface, se eu coloco uma proteína, um atum, eu já torno esse pão melhor e já não estressei por ter tirado o pão. Tá entendendo? Então a Esse gente vai ponto é tentar. fundamental. Esse ponto é Exatamente. fundamental. Vou te dizer por quê. Porque, do ponto de vista fisiológico, você pode explicar para a gente, a alta glicêmica, ela é balizada, vamos dizer assim, quando você introduz o pão com outros alimentos, né? Mas tem Isso. diversos alimentos que são saborosos e que não perdem a propriedade. Eu escuto isso na clínica o tempo todo e que são muito possíveis. Por Perfeito. exemplo, e aí é bom você reiterar, mas pra gente, você falou que o pão, por exemplo, a gente pode comer com o quê? Pegar essa dica pra minha vida. Ó, Mas brincando assim, já que o pão nosso de cada dia, né? Não só de pão vive o homem, mas o pão tá aí o tempo todo. Me fale. ó, primeira coisa, se possível, varie, tá? Alex, que entrou aí, deu alô pra gente, ele estava É, até falando da dieta que ele compartilhou em algum grupo, tinha gente do sul aí falando que tinha muita raiz, muito tubérculo, porque a gente estimula também, né? Se for possível, aipim, inhame, mas uma forma de eu excluir o pão, manter meu pão e Gabi melhorar. cortou o seu áudio. Você falou aipim, Sério, inhame, bora cortou o lá. áudio. Pronto, aipim, inhame, batata doce, banana da terra. Eu penso nos nutrientes que vão estar presentes ali, tá? Uma forma de não tirar o pão, tá? Mas eu sempre peço para diminuir, pelo menos, é acrescentar Uhum. uma fonte de proteína. Isso vai fazer com que o açúcar do pão seja absorvido de forma mais lenta, mas vai ser absorvido o açúcar, tá? E também eu acrescento vitaminas, como da cenoura, eu posso fazer um patê de atum, posso fazer um patê de frango, certo? Acrescenta proteína, boto uma Hum. cenoura, boto um milho, posso colocar uma folhinha, um tomate, e vou tentar variar Toda, essas coisas para ter nutrientes, né? Ó, a dica aí, né? isso. E tem algumas perguntas aqui de um Vamos para essa pergunta. pós-operatório mais tardio. Isso. E aí eu vejo que tem algumas vezes clinicamente um componente psíquico. E eu acho que é bom a gente discutir aqui. Algumas pessoas pontuam que tem ao longo de alguns anos depois da cirurgia que tem uma espécie de desânimo ou de mal-estar quando comem alimentos muito doces, que eles chamam de dumping. Será que é dumping mesmo? Será que é um déficit nutricional relacionado à cirurgia? Quer dizer, a gente sabe que durante os 6 primeiros meses a perda de peso é intensa, vai acontecer. Até um Uhum. ano e meio esse paciente tem para atingir aí essa A meta. meta, né? Mas assim, a gente pode falar, por exemplo, que depois de 4, 5, 6 anos, esse paciente está tendo efeitos ainda cirúrgicos, metabólicos, do ponto de vista de dumping, do ponto de vista de um desânimo do procedimento cirúrgico. É possível isso? É possível sim existir dumping. A tendência é diminuindo, mas pode acontecer. E uma coisa que a gente tem visto muito também, já no pós-tardio, é a hipoglicemia reativa, tá? Que se Hum, parece, os sintomas se parecem muito com dumping, mas o que ocasiona é diferente do dumping, tá? ah, O dumping, eu vou ter uma digestão mais rápida, eu não tenho uma digestão completa de açúcar e de gordura, tá? E isso gera uma série de sintomas, ataque cardíaco, uma sudorese, tem gente que é só uma sonolência, tem gente que tem diarreia, tem gente que é logo após comer, tem gente que ainda leva um tempinho, tá? Isso a gente vê mais no pós-operatório recente, mas no pós-operatório tardio pode acontecer sim. Isso muitas vezes limita, justamente por conta do tipo de alimento que vai estar ocasionando, limita o que essas pessoas vão estar consumindo. Mas a hipoglicemia reativa é justamente ter um consumo de carboidrato, às vezes nem é carboidrato simples, tá? Só que esse carboidrato estimula muito a produção de insulina,
que é um hormônio que pega a glicose e coloca dentro da célula. Só que estimula tanto que eu baixo de vez essa glicemia e eu faço uma hipoglicemia, entendeu? O E que a a gente sensação corporal é parecida com dumping? Como é que parecida, é? Descreve para a gente entender. a pessoa pode ter sudorese, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, tem gente que desmaia, tem gente que a qualidade de vida piora muito por conta dessa hipoglicemia, mas os sintomas são bem parecidos. O que é que a gente faz? Como é que a gente vai diferenciar? Acompanhando, entendendo o que é que ele está comendo, tentar cruzar os horários, ver como é que está. A gente vai precisar fazer um inquérito alimentar para entender um pouquinho essa rotina, para tentar melhorar esses sintomas. Se for dumping, é restrição mesmo, né? A pessoa ela sabe até quanto ela pode consumir que não vai ter. Uhum. Eu queria puxar Normalmente, um gancho dá, nisso, puxa. porque assim, eu escuto, quando a pessoa toma a decisão de engajar no tratamento, e aí não estou falando só do tratamento clínico, mas a cirurgia, porque a cirurgia é um tratamento, não é uma cura para a obesidade, né? É um Uhum. tratamento, pode ser uma condição ou outra. Essa pessoa vai obtendo resultado e vai se dando conta, né, das modificações da vida após a saída da condição de obeso. Só que as pessoas, às vezes, desenvolvem uma fobia pelo alimento. Então, tem medo o tempo todo de voltar àquele peso. O mínimo comportamento que tem, que é fora dessa diretriz trazida por você ou pelo restante da equipe, dá uma sensação de que vai voltar todo aquele peso eliminado. Então, tem uma espécie de fobia mesmo. E começa a ativar no corpo o sistema nervoso simpático, né? Aquela sensação de Uhum. alerta, de vigilância, e começa a ter crise de ansiedade muitas vezes, quando come. E aí é Sim. algo que eu queria chamar a atenção, porque às vezes, como que a gente pode diferenciar isso? Essa sensação de quase morte que um dumping traz, que é uma sensação pavorosa, e uma sensação de uma crise de ansiedade, porque eu não quero mais engordar, eu não suporto, né? Alguém fala que, olha, eu perdi 85 quilos com a cirurgia e tenho medo de engordar de novo. Né? Então, assim, é uma perda importante, mas a pessoa tem fobia de engordar de novo, né? Seja Entendi. no iniciozinho, nos primeiros meses, ou mais a longo prazo. E chega para mim, muitas vezes, com esse relato, pontuando o próprio paciente que está com dumping, ou uma condição ou outra que ele não sabe nomear, mas que às vezes tem a ver com esse pavor de engordar tudo de novo, né? Aí alguém está falando, o que é exatamente o dumping? Explica pra gente, né? Que é essa ausência do processamento. Bom, para diferenciar inicialmente, Lari, vai ser com inquérito. E aí você vai ter um papel fundamental para tentar melhorar essa relação com a comida, né? Que muitas Uhum. vezes, por isso que às vezes eu trabalho com metas e não com a dieta altamente restrita, porque isso só vai piorar essa relação de medo, né? De estresse ao comer, que não é saudável, né? Que não é indicado. Mas assim, o dumping, o que é que acontece? Não tem uma digestão completa, eu tenho um estômago menor. Uhum. Eu começo o processo de digestão. Então, o intestino é como se ele. Estou falando mais simples. O intestino é Uhum. responsável por finalizar e absorver. Só que é como se ele não conseguisse fazer isso porque não houve aquela digestão inicial, entendeu? Então, há uma Uhum. rápida passagem de água. É como se ele vou tentar diluir isso aqui para digerir. Só que essa rápida passagem de água há uma queda de pressão. A água para dentro do intestino. E isso há uma queda de pressão e todos os sintomas. Pode ter a diarreia, né, por osmose, pode ter também ataque cardíaco. Tem gente que é só uma leve sonolência, tem gente que tem tudo e acha que vai morrer, né? Mas é justamente pelo consumo de açúcar e de gordura, tá? Tem gente que consome e não tem problema nenhum, e tem gente que até com uma fruta mais madura pode ter. Não tem como a gente identificar isso antes da cirurgia, quem vai ter, quem não vai ter, certo? A gente tem o protocolo de evolução da dieta, justamente para
favorecer a perda de peso, também reacostumar, né? Reorganizar esse novo estômago, esse novo intestino, né? E a gente vai aumentando um pouco o valor calórico, o valor de gorduras e de carboidrato, lógico, priorizando o carboidrato que tem uma digestão mais, que tem mais fibra, que é melhor, um tipo de carboidrato melhor, mas isso a gente só vai saber quando a pessoa consumir, entendeu? Mas Isso. é gordura e açúcar mesmo. É. O, e aí apareceu bastante aqui no relato de cada um dos pacientes a palavra pavor mesmo, né? Eu tenho pavor, eu não tenho medo, eu tenho pavor de engordar. E Aqui, eu gosto sempre de trazer um paralelo da seguinte forma: às vezes a relação com a comida é tão intensa que a pessoa não consegue pensar numa reconstrução, uma forma de ressignificar, mas é muito possível. O núcleo tem aí 19 anos, né, de estrada, muito mais experiência do que nós duas, então eles trabalham há é, muito tempo e acho que mais de 12 mil pacientes, e sim, muitos pacientes conseguem ter esse desfecho muito positivo. Então, é bem possível. E eu gosto de trazer esse paralelo de que o paciente falar é como se fosse uma droga, assim, eu não consigo parar de comer, eu não sei me ajudar. E o paciente começa a trazer na sua fala um demérito de si muito grande, né? Uma autocrítica muito severa, uma fala muito cruel consigo. E isso precisa ser acolhido, não vai ser coagido em uma das consultas, mas assim, convidar esse paciente a pensar assim, que não é a mesma coisa do álcool, a comida não é a mesma coisa de uma droga, porque a gente precisa comer para viver, exatamente. É necessário, é importante. para nos A gente, nutrir. exatamente, para não morrer. A gente É, precisa, é extremamente importante. E aproveitando, Lari, muitos às vezes ganham peso e ficam com vergonha de voltar. Imagina, a gente está aqui para ajudar, a gente está aqui, a gente não está isso. aqui para julgar, a gente está aqui para Não, ajudar. Então, você precisa voltar, não abandone, é pior ainda, né? não. Então, é tentar melhorar essa relação com a comida mesmo. Fazer o acompanhamento faz toda a diferença para prevenção de possíveis deficiências nutricionais, não só prevenção, mas das deficiências nutricionais, mas também tentar melhorar o hábito, que é o que vai fazer com que tenha sucesso a longo prazo, pensando na cirurgia, pensando na perda de peso, né? É todo o acompanhamento que a gente faz que vai fazer a diferença lá na frente. Então, Uhum. tentar não abandonar. Hoje eu recebi uma mensagem de uma paciente que com a pandemia não conseguiu retornar, entender que a gente está fazendo também telemedicina, então não tem Sim, mais desculpa para isso também. Então a gente está fazendo de tudo para não deixar as pessoas desassistidas, isso. mas a gente só vai saber se estiver retornando, né? É, as pessoas pedem muito para falar de álcool. Eu acho que isso dá uma live por si só, Ah, né? isso é uma live, E eu acho que mais a gente pensa, o nutricionista, eu acho, e a psicóloga não vão tratar o álcool, vão tratar a relação da pessoa com o álcool. E a gente também não Exatamente. vai tratar a comida saborosa, gordurosa, mas a relação da pessoa com essa ingesta. E assim, tem toda uma mecânica aí da absorção do álcool no pós-operatório. Modifica, né? Isso, O mas a gente. metabolismo modifica muito. E também é mais fácil beber do que comer. Então, às vezes substitui. Então, são várias coisas. E com essa pandemia também, né, Lari? Isso. Porque as pessoas não podem fazer essa aproximação de corpos, né? Como a gente tem falado na psicologia. Porque a Imagina. aproximação social existe. Estamos aqui juntas, às vezes, eventualmente lá no núcleo, mas estamos É, aqui juntas, estamos aqui com Patrícia, com Gabriela, com Arthur, com Alex, com todas as pessoas que têm Joanita. que tem uns nomezinhos que aí não dá para identificar. E Graziele, tantas pessoas que estão aqui e estão presentes, então, virtualmente,
Os corpos estão separados, mas tem uma aproximação social. Mas tem um distanciamento dos corpos e tem uma aproximação social. Com o distanciamento social, a gente tende a fazer uma relação muito automática com as comidas saborosas, com o álcool. Não teremos o feriado de São João, mas eu não posso deixar de salientar da cultura do nosso povo, né, em relação à bebida e ao consumo de alguns alimentos nesse período junino, né, principalmente do álcool. E eu fico pensando como é que vai também, ser né? isso, como que vai ser isso em momentos de distanciamento social, em que as pessoas estão confinadas em família. Que a gente pode pensar, e a gente fala sempre isso, mediar a sua relação com a comida, com algo. O que é mediar? É não fazer com que seja imediato. Me estressei no trabalho, num call, fui comer, belisquei. Peguei um monte de fruta na geladeira, a fruta não deu conta, comecei a comer leite. Não. Mediar é não ser imediato. Então, vou mediar. Eu preciso mesmo comer essa fruta? Eu preciso, porque realmente hoje é muito atípico. Não preciso tanto assim, né? O que será que aconteceu? Meu chefe tá assim, isso é mais dele do que meu. Colocar perguntas. E isso angustia, mas de alguma forma freia as pessoas. E a gente percebe que os pacientes procuram que nós sejamos o freio, porque a gente vai lá, puxa a orelha, brigue com ele, fale, não, você não pode, dieta. Você tá errado, você tem que ir. E a gente não faz isso. E Gabriela, a gente não faz isso. E aí o paciente não volta para falar, elas vão brigar comigo e a gente não faz isso. A gente faz um outro manejo, uma outra estratégia, né, Gabi? Exatamente. Tentar não ser tão restrito, não se culpar tanto, pode ajudar. E como você falou, pensar 10 vezes, né? Poxa, eu estou chateada, eu preciso melhorar o humor. Eu vou para um alimento que tem açúcar, que vai ser rapidinho, vai aumentar meus níveis de serotonina e eu vou ficar tranquila. Só que isso a longo prazo vai ser péssimo, porque eu vou criando uma rotina de estar eliminando os alimentos que iriam me nutrir para estar priorizando outros que têm uma grande quantidade de calorias e baixo valor nutricional, né? Então, assim, tentar pensar antes, o que é que eu posso fazer agora? Bom, eu posso estabelecer uma rotina, eu vou tentar, supondo, comer 2 frutas por dia, eu não estou comendo nenhuma, se eu comer 2, eu já vou estar melhorando. Então, tentar traçar... Já faz uma diferença, né? Exatamente, algumas metas, mesmo que pequenas, para melhorar isso aí. Eu estou só vendo aqui para acompanhar o tempo. Só uma outra questão que eu não posso me esquecer, que os pacientes trazem muito, que eu acho importante ao vivo nós dois discutirmos, que é a questão da proteína. Larissa, olha só, eu tenho que comer a proteína, mas é muito, muito doce, eu não suporto comer. E aí volta aquela coisa do imediatismo, por quê? Você orienta que o paciente tem que ingerir a proteína e o paciente, até por uma questão de gasto financeiro, né, compra uma quantidade enorme antes da cirurgia de um sabor X. E aí depois não tolera essa proteína e simplesmente abandona. E aí a gente sabe que tem outras estratégias, né, Gabi? Em relação a essa proteína, que é muito doce. Você tinha falado antes, justamente por conta do sabor, né? Isso. De fato, após a cirurgia, é uma mudança no paladar, né? Os estudos mostram que, na verdade, é um restabelecimento. É porque o obeso, as pessoas que têm um IMC maior, eles não ficam... O sistema de recompensa não é satisfeito com qualquer tipo de alimento, é mais restrito. Então, eles priorizam aqueles que têm mais calorias, mais açúcar, e habituam esse paladar a esse tipo de alimento. Após a cirurgia, é um restabelecimento. Então, eu sinto muito mais doce, o cheiro já me incomoda mais, porque eu estou restabelecendo, eu estou mais sensível a esse tipo de cheiro, de sabor. E a proteína, ela é adoçada com adoçante. O adoçante ele tem uma tendência a ser mais doce, né? A depender da quantidade. Então, isso incomoda muito as pessoas por conta do sabor.
A gente tenta usar uma proteína sem sabor. Eu sempre peço, às vezes, se for de chocolate, bate com cacau em pó, que não tem açúcar, que é meio amarguinho, para tentar minimizar. Faz uma vitamina com banana, com morango, uma fruta congelada um pouco mais ácida, para a gente tentar minimizar esse sabor que incomoda, tá? Às vezes tentar outras marcas, outros sabores, porque é extremamente necessário após a cirurgia. Eu sou uma das defensoras da proteína. O núcleo tem bastante tempo. Eu comecei lá como estagiária e uma das pesquisas que eu fiz foi justamente a ingestão de proteína após a cirurgia. Para você ter quando a gente explica, fica mais fácil. A gente precisa consumir em média, quer dizer, as pessoas após a cirurgia, a gente tenta alcançar uma recomendação de 80 gramas por dia de proteína, não são 80 gramas de bife. Num bife eu não tenho 80 gramas de bife, eu não tenho 80 gramas de proteína, eu tenho menos. Então, uma das formas é com o suplemento. A gente viu nessa pesquisa que a média de consumo nos primeiros 6 meses são de 40 gramas. Então, por isso que no segundo dia, após a cirurgia, ele já sai com a prescrição de consumir os 40 gramas para a gente tentar alcançar essas recomendações e minimizar a perda de tecido muscular. Se eu perco muito músculo, eu não tenho muita disposição, eu estou fadigado, eu estou cansado, eu não, às vezes não consigo pentear um cabelo, meu cabelo está caindo, minha unha está fraca. Então, é para minimizar essa perda de tecido muscular. Entendeu, Lari? É justamente para tentar alcançar as recomendações e ter uma perda de peso favorável. Porque também, se eu perco muita proteína, eu vou sempre para o lado do peso, né? Se eu perco muita proteína, meu metabolismo ele tende a baixar ainda mais. Então, para o processo de manutenção a longo prazo, se eu tenho um metabolismo mais lento, as chances de eu reganhar peso vão ser maiores, entendeu? Então, por isso também, minimizar a perda de tecido muscular é importante, não só para a nutrição, mas também para o processo de manutenção de peso a longo prazo e não haver reganho. Porque acabaram até de perguntar isso. Essa proteína deve ser usada só no início da recuperação, deixa eu só voltar aqui, da pós-bariátrica ou durante quanto tempo, né? Uma pergunta de Lígia. Nos primeiros 6 meses vai ser necessário. Depois dos 6 meses a gente avalia como é que está a ingestão de proteína alimentar mesmo, tá? Às vezes chega a 60 gramas, então a gente suplementa 20 gramas, às vezes tem uma ingestão satisfatória. É bem difícil porque é uma tendência também ter intolerância para os alimentos que são fontes de proteína. Pode acontecer, tá? A gente tem visto até menos na prática, mas pode acontecer. Então depende muito do seu hábito. Mas os primeiros 6 meses eu tenho certeza que não vai alcançar o que é recomendado. Então depois desses 6 meses eu vou reavaliar para ver se tem necessidade mesmo e quanto que vai ser necessário suplementar. Entendeu? Tem uma observação clínica também que eu queria fazer do ponto de vista psíquico, que é o seguinte. Uma das coisas que mais me toma como profissional é quando alguém diz que a pessoa que tem alto peso é uma pessoa preguiçosa. Eu não sei de onde tiraram esse estigma, porque a clínica psicológica mostra que o paciente que tem obesidade muito frequentemente tem um senso de responsabilidade muito alto. E ele coloca essa responsabilidade muitas vezes com o trabalho, com o cuidado com as pessoas, com o cuidado com o ambiente, enfim. Essa entrega é tão intensa que faz com que esse paciente tenha uma dificuldade, às vezes, de cuidar de si. Então, um senso de responsabilidade muito alto. São pacientes, por vezes, né? A gente não vai massificar, mas por vezes muito exigentes. E aí, quando ele se submete a uma cirurgia, parece que o Dr. Leonardo, o Dr. Ivaldo e o Dr. Adriano não só cortam ali, né, o estômago, como eles gostam de dizer, mas há uma coisa que opera ali de um corte, um ponto de basta mesmo, que esses pacientes vão começando a colocar. Eu não quero mais que as roupas me escolham, eu quero escolher a roupa. Não quero mais não conseguir brincar com meu filho de 3 anos. Não quero mais sentir tantas dores no joelho. E quando coloca esse ponto de basta, outros tantos pontos de basta vão sendo colocados. E aí o que acontece? Essa pessoa, Gabi, muitas vezes já vinha numa sobrecarga grande, uma fadiga de fato, e nem se dava conta.
é aí que para fazer a cirurgia, que para olhar para si, que para fazer aqueles exames todos, que ela consegue se dar conta. Algo de um despertar. Não sei se você também É, percebe isso. quantos falam, nossa, eu nunca fiz tantos exames, eu nunca, doutor, eu parei minha vida para cuidar Parei de minha mim. vida. Isso. A gente ouve muito, né, Lari? Ah, eu É. cuidava do meu marido, meu filho, e nunca olhei para mim. Agora eu decidi que vou olhar para mim. Muitas vezes porque já tem alguma doença também interferindo, associada à obesidade, que já está limitando ainda mais a rotina dela, né? Então, Uhum. muito, Lari, muito, muito mesmo. Ouço É. muito. É Gabriela tá aqui muito, falando, outra Gabriela, dizendo, Gabi, não aceitamos qualquer coisa. Depois da cirurgia já podemos escolher as coisas e não aceitar o que vem. E aí, junto com a fadiga, muitas vezes vem a intolerância. a irritabilidade, né? Isso. Já está fazendo uma dieta altamente restrita, que ficam uns 15 dias de dieta líquida que já não aguentam mais. Sim. Depois vem 30 dias de dieta pastosa, também a restrição. Poxa, eu estava habituada a ter um consumo de 3.000 calorias, estou aqui comendo 600 calorias. Que, É. assim, metabolicamente tem a mudança hormonal, certo? Que vai interferir no processo de fome e saciedade, mas tem a parte emocional, né, Lari? Muito. Que também, Muito poxa, eu intenso. estou vendo as pessoas comendo e eu não posso. Isso também interfere. Fora alguns nutrientes que também podem causar algumas deficiências nutricionais, como o zinco, que pode Uhum. também estar piorando essa irritação. Mas o processo, a mudança é muito grande, né? Após a cirurgia. E rápida, né? Uma perda de É peso drástica. rápida. É É. drástica, é drástica. Em 15 Uhum. dias, tem pacientes que perdem, supondo, né? Lógico, tem cada uma de um jeito, a gente sempre pede para não comparar com o outro. Se tem 70 quilos a perder, vai ser diferente de uma pessoa que tem 30 quilos a Perfeito. perder, não dá para Obrigada comparar. por estar falando isso, você facilita muito meu trabalho. A gente vai olhar em percentual essa perda de peso, mas é uma perda dos primeiros 15 dias, que também tem uma perda de líquido muito grande. É uma perda drástica, é intenso. É um É processo isso. muito intenso, né? Índice de massa Precisa. corpórea, porque algumas pessoas têm 1,50 m, outra tem 1,75 m. Aí no grupo de WhatsApp eu perdi 12 quilos em tantos dias. Ah, eu só perdi 7. Tem alguma coisa de muito errada comigo. Eu sabia que eu não ia dar conta. Eu sabia que eu não ia. E aí esse modelo de autopunição se perpetua. Tá. Alguma coisa de errado aí, gente. Índice de massa corpórea. Quer dizer, o que alguém tem a perder é diferente do outro. Inclusive, vocês fazem alguns exames, acho que de bioimpedância e calorimetria de Isso, revisão, inclusive, né, Gabi? exatamente. Para acompanhar a perda de tecido muscular. Mas, Hum. assim, engana-se quem acha que o obeso ele só tem excesso de gordura. O obeso ele só tem gordura em excesso. A estrutura óssea é diferente, ele precisa de uma maior Hum. densidade para dar suporte ao excesso de peso. Ele precisa de uma maior reserva, ele se exercita mais para andar, então ele tem uma reserva de tecido muscular também muitas vezes maior. E também por conta do excesso de peso, a circulação muitas vezes não é eficiente, tem uma retenção importante. Então a gente acompanha essa evolução após a cirurgia, então a gente avalia ele antes e a gente traça uma meta de peso que seja realista. Uhum. A gente calcula para o IMC de 25, mas nem sempre aquele peso vai ser o ideal para ele. A gente precisa conversar sobre isso também. Entendeu? Uhum. Ah, eu pesei na minha adolescência, não sei, 60 quilos, estou aqui com 130, supondo que estou com 130. Talvez esses 60 quilos você não esteja, fique com aparência saudável. Então, isso também É. precisa ser conversado. E isso aí a gente vai acompanhando. Após a cirurgia, faz a bioimpedância novamente para a gente acompanhar a perda de gordura, que é o que nos interessa, e principalmente a perda de tecido muscular, justamente para ver se está de maneira esperada ou acima. É o que vai me dizer se está usando a proteína, se está fazendo atividade física, e é Que extremamente, condução. É. exatamente. Tem, Gabi, aparecido muitas perguntas específicas aqui, né? Para além dessa temática do desânimo e da fadiga. É importante a gente lembrar aqui para o pessoal, pacientes ou não, que o NTCO vai continuar
esse projeto de diversas lives aí com temas diversos, é importante acompanhar. E amanhã também vai ter a reunião, né? E isso, amanhã tem a reunião online, né? A reunião multi pré-operatória, vai ser online. Faz a inscrição, na bio tem um link, né? Para inscrição. E vá para as perguntas. E lá é ótimo, lá é ótimo, né? Assim, mas esse momento é ótimo porque a família e o paciente podem se encontrar com diversos profissionais e tirar diversas dúvidas, cirurgião, Isso. fisioterapeuta, É uma maneira de psicólogo, estar mais nutricionista. próximo, né? Uhum. E Esclarecer. poder dizer, olha o que que eu posso, o que que eu não posso, o que que se adequa, o que que não se adequa, para onde eu vou, o que que eu faço com isso, né? Então, aqui, vai ter essa reunião amanhã, 10 de junho, vai ser no Google, no Meet, acho que é como você falou, Isso, Google né? Meet. Isso. A partir Tem das que se 19 inscrever. horas, gente. Tem que se inscrever para acessar. É só clicar nesse link que está aí no Instagram e aí vocês se inscrevem para que a gente e todo o pessoal da assessoria de comunicação do Núcleo consiga conjugar todos vocês. E semana que vem tem live também, né, Gabi? Semana que, Acho que vai ter um semana que vem é pouco. anestesia. Com o Isso, com o doutor doutor Leonardo. Leonardo. Tem vários pacientes do doutor Leonardo que eu vi aqui hoje, inclusive. É, É bom. Então, doutor Leonardo e doutor José Admisso, que frequentemente falam, inclusive, nas está reuniões, na reunião, né? Preparatória, que eles vão normalmente. falar na semana que vem também, terça, também 6 horas, sobre a anestesia, que os pacientes emocionalmente se sentem tão assim angustiados de estar na Tem mão do medo, né? outro. Eu estou apagado na mão do outro. E aí, o que que faz? Né? Oh, e saudades também. Apareça por lá. E aí, tirar essas dúvidas. É muito importante. Eu não posso deixar de falar aqui que, assim, Freud fala que a palavra mata a coisa, que essa coisa, essa inquietação, esse mal-estar que a gente tem, a palavra tem esse poder de apaziguar e dar algum contorno. Mas não é a palavra só do psicólogo, é a palavra do seu médico, é a palavra da sua nutricionista, é a palavra de Cecília lá na administração que ele escuta. Então, assim, esse Importantíssimo. acolhimento, eu vejo que a gente se preocupa muito do paciente se sentir acolhido. Então, participem também desses momentos, né? Exatamente. Mandem sugestões também, estamos abertos. Não Estamos. esqueçam, não tenham vergonha de voltar. A gente não está aqui para julgar, a gente está para Jamais. ajudar. Então, se por algum motivo ganhou peso, ou está com algum problema, fadigado, cansado, não deixe de voltar, não deixe de fazer acompanhamento. Lembre que a cirurgia é para sempre, certo? Você precisa fazer acompanhamento para ver se está tudo ok e, se possível, manter, né, tudo dentro do esperado. Então, não nos abandonem. Não se abandonem e não nos E abandonem. mais importante, não se abandonar. E contem conosco, com toda certeza. É isso, gente. Já Exato. está finalizando o tempo da live. Passou rapidinho, Isso. né, Gabi? É rapidão, né? Que a gente bateu esse papo. Muito obrigada por todo mundo que esteve aqui. E até muito breve, tá bom? Obrigada a todos. Se possível, fiquem em casa. Se não for possível, ao sair, usem máscara, né? Se cuidem, usem álcool. Né, Lari? Bastante. Temos todas as medidas protetivas lá no núcleo, para aqueles que precisam do atendimento presencial também. Estamos funcionando e também eu sei que está puxado, sei que está difícil, mas juntos nós somos mais Mas fortes e vamos atravessar, né? vai passar. Vai passar. Um beijo grande, Gabi. Beijo, Tchau para gente. todo mundo. Beijo, Até Lari. breve, viu? Até. Tchau. Tchau. Tchau, Cecília. Boa noite a todo mundo. E obrigada por estarem aqui nesse bate-papo tão interessante com a gente, viu? Tchau, gente. Grande abraço.